Privilégio temos de criar os nossos filhos no temor do Senhor. Como vocês já ouviram, para as crianças, o sentimento de vingança é algo que perturba o coração e a mente de todo e qualquer ser humano que já tenha sofrido algum tipo de injustiça, quer seja no trabalho, na escola, quer seja dentro de casa, com aquela pessoa mais próxima sua, que é carne da sua carne. Se a injustiça foi sofrida, o desejo e sentimento de vingança vai brotar e vai enfervecer em seu coração. O perigo da vingança reside na nossa natureza pecaminosa, porque como temos uma natureza caída, nós tendemos a devolver não o mal que sofremos, mas tendemos a devolver além do mal que sofremos. O próprio Deus é um Deus justo. Ele estabeleceu justiça para aqueles que falham, que erram, que cometem crimes ou delitos, mas com meios legais. O problema do homem, quando tenta fazer e executar justiça com as suas próprias mãos, é que tantas vezes ele irá fazê-lo de modo tomado por paixão, passional, parcial e exagerado. Eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa sobre quantos filmes acerca de vingança nós temos disponíveis online. E eu achei 114 filmes com tema sobre vingança. E o que me chamou a atenção, vocês sabem, vocês que assistem filmes na Netflix ou Disney Plus ou em qualquer outro rede de filmes ou séries, os filmes eles recebem avaliações. Eles recebem lá o score. 95% dos filmes sobre vingança, eles são avaliados acima de 7.1. Ou seja, eles são tidos por excelentes, muito bons. Isso é um reflexo do que o nosso coração sente quando nós percebemos alguém que sofreu um dano, pagando não na mesma moeda, mas fazendo além do mal sofrido. Isso reflete o coração vingativo que todos nós, até os nossos filhos, que são filhos de Adão e são pecadores porque são nossos filhos, eles também têm essa mesma disposição. Mas o que Deus nos ensina acerca disso? Qual deve ser a disposição do coração daqueles que seguem a Jesus e fazem parte do seu reino, quando o tema é vingança, ira explosiva, efusão das paixões? Para refletirmos sobre isso, eu os convido a abrirem as vossas Bíblias em Mateus, capítulo 5, nós voltaremos para nossa série de mensagens expositivas no Evangelho de Mateus. Para os nossos convidados, nós informamos, nós pregamos sempre em sequência o mesmo texto, todos os domingos. Nós começamos há alguns meses a pregação no Evangelho de Mateus, do capítulo 1, do verso 1 e assim por diante. Estamos atualmente no capítulo 5, no versículo 5. Nós fazemos isso, irmãos, porque acreditamos que toda a Bíblia é palavra de Deus inspirada, e que Deus tem uma verdade para os nossos corações, Eduardo, em todo e qualquer versículo bíblico. Mateus capítulo 5, versículo de número 5. Todos acharam? Vamos ler juntos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos ler juntos uma vez mais? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Feche seus olhos, peça a Deus para falar ao seu coração. Ele sabe da sua realidade e necessidade. Ó Deus, nós te louvamos por este culto, pelas verdades que nós cantamos, te louvamos por tudo aquilo que foi dito e oferecido ao Senhor. Te louvamos porque as nossas crianças estão cultuando ao Senhor nesta hora, os nossos jovens estão aprendendo a Tua palavra em outro idioma, em inglês, e nós estamos aqui, Senhor, em português, ouvindo a Tua palavra.
Fala aos nossos corações, Senhor. Fala ao teu povo, que nós possamos entender a tua vontade acerca de felizes são os mansos. Ensina-nos este caminho, te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, como vimos nas 2 semanas anteriores, junto com as 2 primeiras bem-aventuranças, lembram? Bem-aventurados os pobres e bem-aventurados, qual a segunda? Os que choram. Essa terceira bem-aventurança, André, certamente trouxe um grande susto para a audiência de Jesus, Henrique. Bem-aventurados os mansos. Eles sabiam muito bem como agir, aqueles que ouviam o Senhor. Fariseus, saduceus, zelotes, os principais religiosos, eles sabiam muito bem, Danúbia, como agir, movidos por orgulho, vaidade, arrogância, prepotência. E, consequentemente, Wellington, eles esperavam um Messias que viesse dar aos judeus o seu lugar de honra, de proeminência, Mário. Eles estavam ali aguardando um Messias revolucionário. E eles esperavam que isso acontecesse, Ivanilda, de modo imediato, repentino, que o Messias os libertasse. Depois da revolta dos Macabeus, e um pouquinho de informações históricas, para que vocês saibam por que Jesus disse isso, entre o Antigo e o Novo Testamento, há um intervalo de quantos anos? 400 anos, muito bem, minha irmã. Nesses 400 anos, o povo se afasta da palavra de Deus, e há uma revolta, chamada a revolta dos Macabeus. Essa revolta liberta os judeus da escravidão dos gregos. Eles estavam sob o domínio dos gregos, e eles ficam livres novamente, mas não demora muito tempo, Márcia, eles entram numa nova escravidão. Eles são dominados pelo Império Romano, quando no ano 63 a.C., Pompei, ele anexa a Palestina debaixo do poder do Império. Então esses judeus, eles não eram livres, eles eram, de certo modo, escravos. Eles estavam sofrendo aquilo que a Rússia está tentando estabelecer sobre a Ucrânia agora, domínio. Eles tinham este jugo sobre a sua vida. Só que o judeu, a despeito disso, ele era orgulhoso. E o orgulho deles era tão grande, que eles negavam que estavam sob escravidão. Todos nós sabemos que o orgulho, ele faz o quê? Ele cega. O orgulho tem a capacidade de cegar qualquer ser humano. Prova maior que quando Jesus, ele está, Ironelli, falando para alguns judeus que creram nele, ele disse assim: olha, se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles dizem ao Senhor: não, mas nós não somos escravos. Como assim? Você está dizendo que nós seremos libertos? O orgulho deles não permitia com que eles enxergassem. Aparentemente eles não admitiam isso. Todo judeu, irmãos, esperavam um Messias, o Salvador ungido, com a libertação de alguma maneira. Os fariseus, que eram um partido mais proeminente, eles esperavam que o Messias viesse, meu irmão Washington, numa grande fanfarra, numa grande banda com música, estabelecendo ali o seu poder, quebrando logo o jugo romano, não é? E colocando Israel para dominar as outras nações. Existia um outro partido religioso, Rodrigo, chamado Zelotes. Estes eram os guerreiros, eles eram o MST de Israel. Lembra do Movimento Sem Terra do Brasil? Eles eram os revolucionários que queriam pegar em armas. Eles eram socialistas dos dias de Jesus. Então eles esperavam um Messias que pegasse em espada e, através do poder da força bélica, tirasse Roma do poder. E o que acontece?
A influência destes zelotes cresceu tanto que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, ele destruiu Jerusalém e matou mais de 1 milhão de judeus. Ou seja, eles foram se revoltando, a ponto de um general trazer juízo sobre Israel e 1 milhão de judeus serem mortos. É importante vocês conhecerem todo esse contexto histórico para entenderem, Jeová, o peso daquilo que Jesus estava falando. Essa é uma das razões pelas quais a audiência de Jesus o rejeita quase que de imediato. Quando ele começa o Sermão do Monte, dizendo: olha, felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os mansos. Eles olham e dizem: não é esse tipo de Messias que nós esperamos. Não, nós queremos um poderoso, nós queremos um que opera milagres e coloca os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. Não. E a rejeição, ela vai se tornando crescente. Nos dias da igreja primitiva, de repente, este Messias, ele se entrega, ele é preso, ele é morto, crucificado e morto, e ressuscita. Essa mensagem era um escândalo. É por isso que no primeiro século da história da igreja, Marlene, que nós chamamos este período de igreja primitiva, a mensagem do evangelho era rejeitada por todos os lados. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz assim: olha, para os judeus, este evangelho é escândalo. Como pode o Messias ser um servo sofredor? E para os gregos, os que não eram judeus, gentios, o evangelho era loucura. Porque como o Deus Logos, o princípio da criação, iria se tornar homem, se fazer carne? Porque os gregos pensavam que tudo aquilo que é material é impuro. Paulo diz: olha, é uma mensagem totalmente rejeitada pelos que estão aí fora, é loucura. Mas para nós que somos salvos, este evangelho é poder de Deus. É exatamente dentro deste contexto que Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: mais do que felizes. Lembrem-se, a palavra bem-aventurado, do grego makarios, significa neide, afortunado, rico, mais do que feliz. E essa terceira bem-aventurança, nesta ele diz: mais do que felizes são os mansos. A palavra manso no original grego é a palavra praos, que significa literalmente moderado, suave. O termo era utilizado às vezes para descrever um calmante medicinal ou uma brisa suave. É a atitude humana de ser moderado, manso de espírito, submisso, quieto, compassivo, tudo aquilo que nós não sabemos ser por nós mesmos. E Jesus demonstrou isso, sendo Deus e homem. Lembram, na sua entrada triunfal em Jerusalém, na última semana de vida, uma semana antes da Páscoa, ele entra uma semana antes, e o grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele não vem numa carruagem. Mas como é que ele entra em Jerusalém? Alguém se recorda? Montado em um jumentinho, cria de jumento. O texto diz: digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. O próprio Paulo, quando fala do seu ministério, maior de todos os apóstolos, um homem que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, um homem com conhecimento extraordinário, ele aponta para a mansidão que ele exercia como espelhada em Cristo. Ele disse em 2 Coríntios 10, 1: pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente.
Você pode dizer, mas peraí, pastor, quem é humilde não diz que é humilde. Como Paulo pôde dizer que ele era humilde quando estava com os coríntios? Vocês entenderão melhor quando compreenderem o significado da mansidão, daquilo que Jesus diz, bem-aventurados os mansos. Antes disso, é importante talvez vocês perceberem a diferença entre pobreza de espírito e mansidão e doçura. Eu não sei se alguém tem a Bíblia e usa a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Se você tem a NVI, você vai perceber que eles traduziram mansidão por humildade. Na NVI eles vão dizer, bem-aventurados os humildes. Mas a tradução Revista Atualizada, que é essa que nós estamos utilizando, eles traduziram, bem-aventurados os mansos. Não é a mesma coisa? As palavras usadas no original, Henrique, apontam para direções diferentes. Os pobres de espírito, no versículo 3, os humildes, são aqueles que reconhecem a sua miséria diante de Deus. Lembram? Pobre escravo que cobre o seu rosto diante de um Deus santo e estende por sua misericórdia. E os mansos, ou o dócil, aponta para o aspecto positivo, está focada na santidade de Deus, em perceber quão poderoso, quão glorioso Ele é, e confiar neste poder e neste controle. Ou seja, na pobreza de espírito eu percebo que Deus é santo e eu sou pecador, e me envergonho. Na mansidão eu percebo que Deus é poderoso e glorioso, e eu descanso nele. Eu confio neste poder, e entrego o controle das minhas emoções a Ele. No primeiro, eu me envergonho pela minha pequenez diante da grandeza. No segundo, que é a mansidão, eu aquieto o meu coração diante do poder glorioso dele. Mas para avançarmos um pouco mais, percebam que a maioria dos ouvintes de Jesus, como uma humanidade caída ao longo da história, sempre se preocupou em justificar os seus próprios caminhos e atitudes. Os orgulhosos fariseus, eles queriam um reino milagroso. Já os saduceus eram avarentos, amavam o dinheiro. Vocês conhecem alguém que ama muito dinheiro aqui? Tenho certeza que não, isso não existe aqui na América não, muito menos entre imigrantes. Eram os saduceus, materialistas, só visavam lucro e cifrões diante deles. Eles queriam, quanto mais poder e riqueza, melhor. Os orgulhosos essênios queriam um reino de poder monástico. Os zelotes, como já disse, um reino militar. Jesus não veio para satisfazer as expectativas de nenhum deles. Jesus veio apresentar um reino de mansidão. A mansidão sempre foi o caminho de Deus para o homem. Nós encontramos no livro de Jó, capítulo 5, versículo de número 11, a seguinte declaração: os humildes Ele exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Encontramos um outro homem que talvez é o maior personagem da nação de Israel, chamado Moisés, libertador. Um homem que conduziu 2 milhões de pessoas em um deserto por 40 anos. Se você está achando difícil, Rodrigo, conduzir sua família com 5, a minha com 5, imagine conduzir 2 milhões de pessoas num lugar que não tinha água, saneamento básico, não existia absolutamente nada. Se com tudo que você tem, os seus filhos ainda reclamam, eu tenho certeza que eles não são diferentes do meu, ou dos meus. Imagine nos dias de Moisés. Este homem, ele cumpre este papel, e ele pôde fazê-lo porque Deus deu a ele algo chamado mansidão. Se você abrir a sua Bíblia rapidamente, só para conferir isso, Números, está lá no início, você encontra Gênesis,
Êxodo, Levítico, Números, quarto livro da Bíblia. Quarto livro da Bíblia, Números, capítulo 12, versículo 3. Números 12, verso 3. Veja como a Bíblia descreve um homem que era libertador e que dominava a nação de Israel neste empreendimento ou projeto de libertação. Números 12, 3, diz assim: Moisés, um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Como diz a sua versão, meu bem? Pode ler, por favor. Alto. Era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Era um homem muito manso. De onde ele recebeu isso? Irmãos, observem bem, a mansidão da qual Jesus fala, missionária Elisa, não é fraqueza, não é isenção de opinião. A mansidão da qual Jesus fala, Lidiane, é exatamente poder colocado sob controle, poder colocado sob o domínio do Espírito Santo, Mário. A pessoa sem mansidão é como uma cidade sem muros, derrubados. Assim é quem não sabe dominar-se. É o que diz Salomão em Provérbios 25, 28. Ainda em Provérbios 16, 32, ele diz que melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Observem então que Deus criou cada um com características muito específicas. Deus criou cada um com a sua personalidade, e algumas elas são mais fortes do que outras. Algumas pessoas têm características de liderança muito mais proeminente, e isso não deve ser colocado de lado, mas a mansidão bíblica é autoridade e poder sob controle, sob domínio. Mansidão não é igual a covardia ou fraqueza emocional, frouxidão. Não é falta de convicção ou de bondade humana, mas é coragem, é força, é convicção exercida com suavidade. O espírito de mansidão, prestem bem atenção, irmãos, é o espírito de Cristo, o qual defendeu a glória do seu Pai. Não confundam alguém manso como alguém que não emite opinião. Não confunda alguém manso como alguém que não confronta a mentira. Não confundam alguém manso com alguém que é covarde, que ouve uma mentira e simplesmente não a expõe para não se comprometer. São aqueles que nós falamos em português no Brasil dos isentões. Vocês já viram pessoas que são isentonas? O que é que você acha? Não, eu prefiro não falar, não quero me envolver. Qual é a sua opinião? Não sei de nada. Isso não é mansidão, isso é frouxidão. Se você se comporta assim, não diga, pastor, eu sou manso. Não, você é frouxo. Porque nós temos uma verdade que nos guia para tudo, que nos faz ter posicionamentos acerca de tudo. Não é relativização da moral. O próprio Jesus, o Santo Deus, ele quando chega no templo, ele confronta, ele vira as mesas daqueles que estavam fazendo da casa do Pai um mercado, fazendo do templo um meio de lucro. Sabe o que aqueles judeus faziam? Semelhante ao que muitos líderes religiosos, evangélicos, principalmente no neopentecostalismo fazem, usam o nome de Deus para construir fortuna. O judeu saía lá da sua aldeiazinha pobre e não tinha condições de, numa viagem de 4 dias, carregar um carneiro para sacrificar. Imagina, 5 dias carregando um carneiro. Então eles levavam o dinheiro para chegar em Jerusalém, comprar um carneiro lá e oferecer o sacrifício ao Senhor. Era muito mais prático. O que é que esses homens faziam? Colocavam o preço do carneiro na porta do templo 10 vezes mais caro do que o preço normal.
do nome de Deus um meio de lucro ganancioso. Jesus, quando vê aquilo, ele vira as mesas dos cambistas, ele tira o seu cinto, ele chicoteia aqueles homens, e com uma ira santa ele diz: quem vos ensinou a fazer da casa do meu pai um covil de ladrões? Então observem que mansidão bíblica não é fazer cara de coitado assim, ou a cara das imagens de alguns santos do catolicismo, com aquela áurea por trás da cabeça. Isso não é mansidão. Tem muita gente calada, que não dá um pio, que tem o coração tomado por ira, mas tomado pela ira silenciosa. E eu já falei isso para vocês outras vezes. A ira, ela tem duas facetas. Ela pode se manifestar numa explosão de palavras e de agressões, ou ela pode se manifestar através do desprezo gélido, onde a expressão facial não muda, mas aquela pessoa tomada por ira é capaz de desprezar a outra por uma semana, por um mês, por um ano, ou pelo resto da vida. Eu tenho certeza que vocês nunca encontraram ninguém assim, nem foram tentados com isso. Fato é, irmãos, que a palavra de Deus nos mostra que a mansidão da qual Jesus fala é o poder sob controle quando alguém faz um mal contra você. Quando ele diz mais do que felizes os mansos, ele está dizendo mais do que felizes são aqueles que colocam as suas emoções, as suas vontades sob o controle do Espírito Santo, mas estão prontos a defender com paixão a verdade do meu Pai. Nós temos alguns homens ao longo da história que foram capazes de fazer isso. Esses homens se tornaram heróis da fé. Alguns desses homens defenderam o Evangelho com a sua própria vida, com coragem e bravura, a exemplo de um pré-reformador chamado John Hus, que viveu de 1373 até 1414, um pré-reformador tcheco. Ele foi reitor da Universidade de Praga, na Boêmia, que era parte da Tchecoslováquia, e ele pregou a Bíblia com autoridade, numa época em que a Igreja Católica, na Idade Média, já estava vendendo as indulgências, ou seja, terreno no céu. As pessoas leigas não tinham acesso à Bíblia. Essa Bíblia que você tem em suas mãos hoje, essa verdade que você tem em mãos hoje, as pessoas não tinham naquela época. Elas simplesmente não tinham acesso. A Bíblia ela existia apenas em grego, hebraico e no latim. De repente, quando este reformador passa a ler a verdade de Deus e ver os abusos da igreja, ele começa a combater com coragem o sistema. Ele começa a combater com bravura, não temendo pela sua própria vida, não sendo covarde. Até que ele é convocado pelo Papa a comparecer no concílio de Constança. E ele recebe o apoio de alguns reis, que estavam também cansados dos abusos do catolicismo. Ele recebe ainda uma carta declarando a sua inocência, um certificado do inquiridor, perdão. E ele vai ali àquele concílio defender a sua inocência. Mas ao chegar lá, ele é acusado injustamente, ele é caluniado, mas diante daqueles homens ele continua defendendo a verdade de Deus. Ele disse: eu não abro mão, eu não vou assumir a minha culpa como sendo herege, porque a verdade de Deus está acima dos interesses de todo e qualquer homem. John Hus, ele foi condenado, ele foi zombado, e quando ele entrou para ser julgado, fizeram uma fogueira e colocaram em sua cabeça uma coroa falsa de papel com desenhos de pequenos diabinhos, escarnecendo dele como se ele fosse um demônio ou um instrumento do diabo.
Aquele homem não se revoltou, não quis devolver a afronta, não xingou os seus algozes, mas simplesmente defendeu a verdade de Deus. Ele foi condenado à morte e foi queimado pela Igreja Católica numa fogueira, como herege. John Hus, ele morre recitando os Salmos. Alguns historiadores chegam a dizer que John Hus, quando estava prestes a ser morto, ele profetiza. E ele diz: olha, hoje vocês matam o ganso, porque o nome dele, Hus, em boêmio, significa ganso. Hoje vocês matam o ganso, mas daqui a 100 anos virá o cisne, e este vocês não matarão. 100 anos depois, nasceu na Alemanha um homem chamado Martinho Lutero, homem que Deus usa para trazer a reforma protestante. Observe então, a mansidão segundo Jesus não é omissão, não é covardia, não é fechar os olhos para o erro, mas ter um coração tomado por paixão pela verdade de Deus. E quando a verdade de Deus for colocada em dúvida, nós temos a obrigação de defendê-la, custe o que custar, doa em quem doer. Mas quando algum mal for intentado contra as nossas vidas, nós mantermos o controle sobre o poder do Espírito. Algumas reflexões. O que é que geralmente te revolta, meu irmão? Pare por um minutinho e pense. Reflexão de poucos segundos. O que é que geralmente lhe gera revolta no coração? O que é que lhe tira do sério? O que faz você, num ditado popular brasileiro, subir pelas tamancas? Já ouviram essa expressão? O que é? Lembrou? Isso que lhe tira do sério tem a ver com a glória de Deus ou tem a ver com algum capricho pessoal seu? Geralmente dizemos: eu não admito isso. Por que você não admite isso? Por que isso especificamente faz com que você entre em erupção e fira com palavras duras ou com desprezo gélido as pessoas que estão ao seu redor? Por que outras coisas, às vezes igualmente sérias ou até mais sérias, você faz vistas grossas? É como se nada estivesse acontecendo. Quando procedemos assim, irmãos, às vezes podemos até camuflar isso de zelo. Ao dizermos: não, mas isso é pecado, é contra a palavra de Deus. Ok. Mas será que nós não estamos fazendo como os fariseus que coavam um mosquito e engoliam o quê? Um camelo. Será que não fazemos isso quando o nosso zelo é muito grande para uma coisa? Por exemplo, alguém que diz assim: pastor, eu não admito gente falsa. Eu denuncio e dou uma lição de moral mesmo, porque isso é um absurdo, isso desonra a Deus. Nós falamos: uau, quanto zelo. Mas de repente, essa mesma pessoa com um zelo exacerbado para isso, tem uma tolerância imensa, com aquele que é mal pagador. Nós usamos um termo em português, velhaco. Não sei se vocês conhecem uma outra expressão, me foge a memória agora. E dizemos: não, afinal de contas, ninguém é perfeito. Observem, irmãos, que às vezes a nossa ira, ela pode ser muito parcial. Algumas mulheres dizem assim: eu não admito mulher sem vergonha. Mas aquele zelo com mulher sem vergonha, às vezes, é uma mera camuflagem ao ciúme exagerado no coração da mulher e do homem, e não necessariamente um zelo. Então, o que é que lhe tira do sério e por que lhe tira do sério? Qual é a sua motivação? É a glória de Deus ou o capricho do coração? Nós precisamos ter esta honestidade, irmãos. Segundo lugar, que tipo de erros nós lidamos no nosso cotidiano? E o quanto nós temos buscado a Deus
para que essas áreas da nossa vida sejam tratadas e transformadas. Nós devemos nos indignar, irmãos, muito mais com aquilo que nós cometemos do que com aquilo que os homens cometem. Segundo lugar, como a mansidão se manifesta. A melhor maneira de descrevermos a mansidão é ilustrá-la na prática. A Bíblia nos traz alguns exemplos. Eu gostaria que você se lembrasse de Abraão. Abraão foi para Ur dos Caldeus, ele leva consigo seu sobrinho Ló, lembram? Ele leva de carona. A mão do Senhor estava sobre Abraão inicialmente. Deus disse: olha, Abraão, onde você for, eu vou te fazer prosperar, eu vou te dar uma terra farta, eu te darei um grande nome, em ti serão benditas todas as nações da terra. E o sobrinho Ló surfa na onda de Abraão, vai junto com ele, e de repente Ló também começa a prosperar, e eles prosperam tanto, que a terra onde eles estavam, não tinha pasto suficiente para ele e para Ló, e os funcionários de Ló começaram a brigar com os funcionários de Abraão. A quem Deus tinha feito a promessa? Abraão. Quem era o detentor do pacto? Abraão. Quem era o mais velho? Abraão. Ou seja, todos os direitos estavam do lado de Abraão. Quando ele se encontra com Ló, ele diz: olha, nós crescemos muito, não podemos caminhar mais juntos. Ele poderia ter a proeminência, a primazia, e dizer: não, eu vou ficar aqui e você segue para aquele caminho. Mas não, o manso Abraão diz ao seu sobrinho Ló: diga para onde você quer ir, onde você escolher, eu vou para a direção oposta. E Ló, ele levanta os olhos e vê as campinas verdejantes, e o coração dele é atraído por aquilo que ele via. Só que ele não analisou o perigo. Ali ficavam cidades extremamente pervertidas, chamadas Sodoma e Gomorra, e vocês conhecem o resto da história. Ló prospera materialmente, mas ele perde a sua família, ele perde a sua honra, as suas filhas cometem incesto, e ele tem uma relação incestuosa com as filhas, ou seja, um coração movido por avareza, por ganância e ira, leva o homem a fazer escolhas irracionais e ter prejuízos irreparáveis, porque afinal de contas, do que adianta você ganhar o mundo inteiro? Do que adianta você ganhar a América? Do que adianta você se tornar o melhor, o bambambam na sua área e perder a sua casa? O bem mais precioso que você tem se chama família nuclear que Deus te deu. Cuide dela como o seu bem maior. Amém? Se sua família nuclear estiver perto dela, olhe e diga: você é o meu bem maior. É o meu bem maior. Nós somos. E a mansidão, ela se manifesta em não fazer questão. Abraão simplesmente diz: olha, não vai. Nós encontramos o exemplo de Moisés, José, que não se volta contra os seus irmãos. Moisés, irmãos, lidar com aquele povo. Tem quem aguente conviver com quem reclama o dia inteiro? Você já teve essa experiência? A pessoa, da hora que acorda, você já teve o desprazer de trabalhar com alguém que reclama o dia inteiro? Moisés está à frente de um povo que murmura por tudo. Não tem água. Deus nos tirou do Egito para nos matar de sede. Tem o maná, o pão que Deus manda do céu. Nós não aguentamos mais este pão vil. Que saudade das cebolas e dos pepinos. Olha, meu irmão, uma aplicação prática e pastoral: vigie a sua língua, porque se você vive reclamando da vida, você está tornando a vida de quem convive com você um inferno. Vigie. Não, pastor, eu estou só desabafando. Não é desabafo, não, é murmuração. Desabafo é aos pés do Senhor. Desabafo é na oração, é você dobrar os joelhos e dizer: Deus, eu não aguento mais comer isso, Senhor, tem misericórdia de mim.
me ajuda. Senhor, está difícil suportar isso da minha esposa. Deus, tem misericórdia, será que não sou eu? É ali na oração que Deus irá corrigir a percepção distorcida dos nossos olhos. Não é que você está mentindo ao olhar isso, mas às vezes você não está enxergando as coisas devidamente, de forma distorcida. Mas para quem convive com murmuradores, Moisés é um exemplo clássico de como exercer mansidão. O fato de convivermos com quem murmura não nos dá o direito de explodir e de entrar em erupção. O texto nos diz, nós já lemos, que em Números 12:3, ele era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra, a ponto do seu próprio irmão Arão, que era o seu braço direito, e a sua irmã Miriam, começarem a se revoltar e dizer: será que Deus fala só com Moisés? Será que Deus não fala conosco também? E começam a murmurar contra Moisés. Moisés não faz nada, ele entrega nas mãos daquele que tudo julga com retidão. E vocês lembram o que acontece? Deus fere Arão e Miriam com lepra, e diz: agora vão vocês dois para Moisés, porque o meu servo Moisés vai orar por vocês e vocês vão ficar curados. Já pensou, irmãos, na humilhação no ego de Arão e Miriam? Você crê que Deus é o Todo-Poderoso? Você crê que Ele tem o controle da sua história? Você crê que todas as coisas cooperam para o seu bem? Então, meu irmão, defenda com todas as suas forças a verdade de Deus. Mas se alguém está sendo extremamente injusto com você, coloque esta pessoa diante do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem fará justiça e fará com perfeição. Não permita que a amargura entre no seu coração, porque viver amargo é uma das piores coisas da vida. Viver com sede de vingança é uma escravidão, é um cativeiro. Entregue tudo isso nas mãos daquele que a tudo julga retamente. Maridos, esposas, pais, filhos, reflitam sobre a razão da sua ira. Por que isso te revolta tanto? Reflita se isso tem te feito bem. Se você chegar à conclusão que isso lhe faz muito mal, coloque o seu coração diante do Deus Todo-Poderoso, que disse: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. É Ele quem tem mansidão para o meu coração. É Ele quem tem mansidão para o seu coração, para que nós tenhamos o devido equilíbrio, para que nós possamos viver desta forma que glorifica a Deus. Finalmente, encerrando o nosso sermão, qual é o resultado daqueles que são mansos? Daqueles que veem, que não são cegos, que não são bobos, que não são ingênuos, mas que confiam num Deus Todo-Poderoso, que lutam pela verdade de Deus, mas em relação a si próprio, preferem aguardar no Senhor. O texto diz que estes mansos herdarão a terra. Vocês se lembram do texto que foi lido pela missionária Elisa aqui na primeira leitura? Salmo 37, abra sua Bíblia novamente e reflita sobre o que esse texto diz, porque esta bem-aventurança é exatamente uma aplicação do Salmo 37, Psalm 37, vejam bem, Salmo 37, 1, não te indignes, vamos ler juntos? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade.
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos ler juntos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Há muita injustiça nesse mundo, irmãos. Todos nós nos comovemos essa semana, vendo aquelas crianças sendo separadas dos seus pais, chorando, é de partir o coração. Tenho certeza que muitos aqui choraram, se emocionaram como eu me emocionei. Tudo isso pela ambição de um homem que quer mais e mais poder. Mas é possível que injustiças diferentes, numa proporção menor, ocorreu na sua vida profissional, no seu casamento, na relação com os filhos, quando os filhos não reconhecem os sacrifícios que os pais fazem. Mas o Senhor nos diz nessa noite: não se entregue à ira pessoal, quer seja ela explosiva, quer seja ela silenciosa. Se isso tem lhe incomodado, coloque diante do Senhor em oração e diga a Deus: Senhor sabe, eu estou ferido, eu estou chateado, eu estou decepcionado, mas eu coloco tudo isso em tuas mãos, porque um dia o juiz de toda a terra julgará até o segredo do coração dos homens. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. O nosso Senhor nos deu exemplo, sendo Ele Rei dos reis e Senhor dos senhores, viveu 33 anos, quando estava no Getsêmani, prestes a ser preso, e é preso com um beijo de um dos seus discípulos. Quer falsidade maior? É tanto que quando alguém quer denominar alguém de traidor, chama essa pessoa de Judas Iscariotes. Ele é traído com um beijo, e Pedro, o tempestuoso Pedro, com o qual eu me identifico, quando vê isso, puxa a espada, corta a orelha de um soldado chamado Malco, e Jesus diz: o que você está fazendo, Pedro? Você não sabe que se eu quisesse, eu clamaria ao Pai, e o Pai enviaria mais de 12 legiões de anjos para me defender? Não, Pedro, não, eu não preciso disso. Tudo isso está dentro de um plano maior. Esse mesmo Jesus na cruz do Calvário, sendo zombado pelos soldados que diziam: olha, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele ora pelos seus algozes. Uma das experiências mais transformadoras na vida é quando nós começamos a orar por quem nos fez mal. Às vezes essa pessoa nunca vai mudar, mas Deus vai usar a sua oração por eles para mudar o seu coração. E a mágoa, ressentimento, ira, ódio vai dar lugar à paz. E saibamos nós que estes pagarão diante do justo tribunal de Deus. E aqueles que não se arrependerem em Cristo pagarão eternamente. Mas a sua e a minha justiça, queridos irmãos, ela é imperfeita e ela é pecaminosa, mas a justiça do Todo-Poderoso dura para sempre. Feche seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus. Qual tem sido o lugar da mansidão na sua vida? Talvez você tenha dito: pastor, eu sou um vulcão em erupção. Ainda que você seja, o Deus Todo-Poderoso, Ele muda corações, Ele muda vidas, Ele nos transforma. Coloque a sua vida diante de Deus e peça ao Espírito Santo para
gerar. Faça a sua oração e diga: Senhor, dá-me da tua mansidão. Reflita sobre aquilo que tem lhe incomodado e tem gerado ódio, ressentimento, distância. E peça para que o Espírito visite o seu coração nesta hora, com transformação. Vamos nos colocar de pé em resposta ao Senhor. Let's just stand up, answering what the Lord spoke to our hearts, singing a song.